Começa agora, na Nova Difusora AM 1540, programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Direto dos seus estúdios em Osasco, vamos trazer informação, entrevista e questões relacionadas à segurança privada. Segurança Privada em Foco. A apresentação é do amigo Léo Miranda. E já estamos juntos na Nova Difusora. A partir de agora entra no ar o programa Segurança Privada em Foco. Sábado, hoje é dia 23 de julho. Muito boa tarde para você que acompanha a Rádio Nova Difusora na Grande São Paulo e também pela internet www.novadifusora.com.br. Participe, o programa está no ar. Amaro Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Muito boa tarde, presidente Amaro Pereira. Bem-vindo a mais um sábado aqui com o nosso programa. Muito boa tarde, meu amigo Léo Miranda, e a todos os ouvintes, todos os profissionais de segurança privada de São Paulo e do Brasil inteiro, né? É verdade. Onde estiver chegando o sonzão da Nova Difusora, receba o nosso abraço, nosso alô e o convite para você participar também no programa, fazer aqui a sua pergunta ao presidente Amaro. Pergunta que ele responde. Só não vai perguntar para o Léo Miranda, pergunta para o Amaro. O número do WhatsApp, Domingo José já divulga também para você participar e interagir com a gente. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540 99521-1540. Ah, e não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. Então já anotou aí o número do WhatsApp, participe, mande o seu recado, pode interagir com a gente, 99521-1540. E o primeiro assunto que a gente traz aqui para o debate é sobre a campanha salarial. Amaro, reta final já da campanha salarial, Amaro? Já estamos já chegando na reta final, né, Léo? Praticamente um ano de trabalho, nós já estamos chegando aí, falta apenas mais 2 reuniões de trabalho, né? Nós denominamos essa campanha salarial como campanha salarial permanente. Sim. Né? Ou seja, acaba uma campanha salarial, nós já começamos outra, discutir com o trabalhador, participação do trabalhador, relendo toda a convenção coletiva, que é importante, porque sempre fica aquelas coisas mal interpretadas, né, na redação. E o nome campanha salarial por si só já fala tudo. Não adianta nós discutir uma campanha salarial, um tema tão importante como esse, apenas em um dia ou em 3 horas, o que normalmente tinha sido feito. Então há tempos que a direção dos sindicatos vigilantes de Barueri adotou esse novo modelo de trabalho. Então mensalmente nós discutimos com a categoria, com os trabalhadores, sobre a importância de estar discutindo as cláusulas da convenção coletiva, de ouvir as reivindicações dos trabalhadores para montar uma pauta. Dia 30 agora, já lembrando aos trabalhadores que dia 30 nós temos a nossa reunião de trabalho, onde nós vamos estar discutindo a questão da cesta básica, da cláusula 19ª da cesta básica. No momento também que nós vamos estar fazendo uma assembleia paralela, que é a assembleia de aprovação de conta, a prestação de conta do exercício de 2015, tudo aquilo que o sindicato gastou, arrecadou. Esse é o momento também, já convido todos os trabalhadores. E também vamos ter uma participação de uns advogados lá, orientando a você, trabalhador, na questão da aposentadoria, que é um tema muito relevante para nós vigilantes, né? Porque nós temos uma atividade extremamente penante, trabalhamos bastante, quando chega na hora de aposentar, nós temos também esse direito, então vamos estar com um advogado lá, um especialista, tratando desse assunto. Mas o que mais nós temos que focar, Léo, e aos nossos ouvintes, é a importância da participação dos trabalhadores na decisão dessa reunião, da Assembleia, porque só a direção do sindicato nós não vamos conseguir êxito nenhum. Reafirma aos trabalhadores o compromisso que a diretoria do Sindicato Vigilante Barueri tem com eles, mas antes de qualquer coisa, para com que a gente possamos entregar a pauta, é importante com que a gente tenhamos o maior número possível de trabalhadores. Sem esse trabalhador na Assembleia, sem esse trabalhador junto para entregar a pauta, nós já sairemos com pontos negativos, que não é importante.
Então, a expectativa grande, dia 30, né, Amaro? A reunião acontece a partir de que horas? Às 9 horas, às 9 horas, lá na Rua Claro de Camargo Sobrinho, 358, começa a reunião. Sim. Às 9 horas. Depois nós vamos ter mais duas, que é o dia 20, mês 8, mês 9 e a dia 29 do 10, que já está definida essa assembleia, apenas o local que é onde a gente vai fazer a junção de toda essa discussão, tudo que foi aprovado ao longo do ano, para formalizar a pauta. Então, nesse dia é imprescindível, dia 29 do 10, é imprescindível a participação dos trabalhadores, porque não adianta a gente trabalhar um ano inteiro com a pauta, discutir com o trabalhador e na pauta final para aprovação ter meia dúzia de trabalhador. Então, o que diz o interesse, eu acho que é a hora de todos esses trabalhadores que têm participado, porque nós temos um vigilante que tem participado nas assembleias, que é importante salientar. Também temos aqueles vigilantes que têm participado no Facebook, nas redes sociais. Mas as redes sociais, ela tem que ser usada apenas como meio de comunicação, sim, não de participação efetiva. Nós precisamos ter os trabalhadores na rua, na assembleia, lotar o sindicato. A partir do momento que os trabalhadores lotarem o sindicato, lotarem a rua, nós vamos conseguir êxito. É isso que nós pretendemos, é isso que a diretoria do Sindicato de Barueri deseja e vem trabalhando ao longo desses 2 anos com esse objetivo. Sim. Então agora nós vamos tão pertinho de ver esse resultado. Agora, vamos ter que sair das redes sociais. Quem não saiu, sai logo. Então tá aí, trabalhador, vigilante. Não adianta ficar com conversinha fiada na rede social, no Facebook, e não participar ativamente, não comparecer, dar a cara, dar o seu parecer, a sua opinião também lá. Pede para falar, pede a palavra, né, Mário? Nós somos um sindicato totalmente democrático e transparente. Lá quem compõe a mesa é o presidente do sindicato ou o secretário do sindicato e os trabalhadores que fazem parte da mesa. Nós fazemos a leitura da cláusulas individuais, acatamos as sugestões dos trabalhadores e daí a gente vamos aprendendo. Acho que é um coletivo, todo mundo aprende junto. Agora, nós temos trabalhadores que normalmente eles só criticam, só levam o tempo em criticar. A crítica é importante fazer crítica, eu gosto de receber crítica, mas crítica também, não adianta só criticar e não participar, né? Não participar. E eu falo assim, olha, a diretoria do sindicato, ela é composta apenas para administrar o sindicato, apenas para poder fazer a gestão do recurso dos trabalhadores, fazer o recurso da demanda da campanha salarial, que é importantíssima. Agora, se o trabalhador... E a gente tem muito essa discussão na diretoria do sindicato, fala assim, nós não queremos sócio por sócio só simplesmente por pagar, porque esse não é interessante, certo? Porque o trabalhador que ele é sócio do sindicato, mas ele passou 1 ano, não foi no sindicato, não adiantou nada. Né? Nós não podemos também terceirizar uma campanha salarial. A campanha salarial ela tem que ser conduzida pela diretoria do sindicato. Agora, ela tem que ser pautada pelo trabalhador. É isso que vai dar legitimidade para nós, é isso que vai fazer com que o patrão ceda às nossas reivindicações, porque o Estado de São Paulo não pode continuar omisso do jeito que está. Aí agora eu clamo a voz do trabalhador para com que ele venha para a Assembleia, com que ele participe, para com que a gente possamos mudar essa história, porque ficar só no zap, falando que nós ganhamos poucos, que as condições de salário tá ruim, tá péssima, não adianta. Nós temos que ir para nossa casa, para dentro dos sindicatos, para poder fazer a pauta, construir a pauta, para poder entregar. Então só falta mais 2 reuniões, aliás, mais 3 reuniões, e essas 3 reuniões vão ser decisivas para dizer se nós sairemos vitoriosos da campanha salarial ou não. Porque o ano passado nós já perdemos, né? Desse debate que está tendo aí esse ano, Amaro, do que já estão colocando lá, preparando a pauta, teve muita participação do vigilante. E o que já dá para adiantar que pode vir na pauta que será entregue aí no mês de outubro? Se dependesse apenas dos trabalhadores representados pelo município de Barueri, eu reafirmo que seria muito bom para os trabalhadores. Porque nós estamos ouvindo os trabalhadores, isso que é importante. A pauta não está sendo construída pelo departamento jurídico ou pelo presidente do sindicato, não. É o trabalhador que está dando a sugestão.
Então nós estamos discutindo, já está bem a questão do ticket de refeição que nós estamos pedindo, o aumento salarial, cesta básica, condições de trabalho, reciclagem. Está sendo muito amplo debatido, está sendo muito produtivo as nossas reuniões. São essas questões que eles apontam nos debates. Isso, são essas reuniões levam para o debate que a gente formaliza a pauta. Sim. Certo? Agora, no dia 30 nós vamos discutir a cesta básica, no dia 27 nós vamos discutir o plano de saúde, dia 24 nós vamos definir o pedido do reajuste salarial, se vai ser o INPC, quanto mais de ganho real, define nesse dia, para quando for no dia 27/10, ratificar a pauta para levar para a federação, porque nós negociamos no coletivo. Essa que é a discussão. É óbvio que nós não vamos encontrar facilidade, nós estamos se preparando porque nós não vamos encontrar facilidade com o sindicato patronal. Os empresários estão alegando crise, os empresários estão alegando dificuldade e não querem repassar nada para os trabalhadores. Daí a importância da mobilização e da participação e cada um trabalhador fazer sua parte, sua contribuição. E a contribuição dele é ir no sindicato, puxar a orelha da direção do sindicato, apontar aquilo que o dirigente sindical tem que fazer. Muito bem. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Giro de notícia pelo Brasil. Pois é, e hoje nesse Giro pelo Brasil nós vamos conversar com o Gleidson Rodrigues, vigilante de Santa Catarina, Maro. Participa do programa hoje, rapaz. Que legal, né? Maravilha. Maravilha. Gleidson, boa tarde. Boa tarde, Léo. Tudo certinho? Tudo bem, bem-vindo ao programa, Gleidson. Obrigado, cara. Pra mim é uma honra participar desse programa aí. A gente tá sempre ouvindo aí todos os sábados aqui em Florianópolis via internet. Em Florianópolis, na capital aí, né? Cara, vai ver, cara, tá frio por aí, amigo? Tá friozinho aqui. Não tá tão frio assim, mas tá um friozinho gostoso aqui. Gostoso. Mas o frio é quente ou é frio gelado? É um friozinho gelado. Mas, Gleibson, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. É um prazer estar com você aí, ouvindo. Esse canal aqui é um canal direcionado para vocês, vigilantes, independente do município, da localidade, porque eu acho que nós somos todos irmãos de farda, todos nós temos um compromisso com a categoria, com o aperfeiçoamento nosso. Então, independentemente não temos fronteira, não pode existir fronteiras, viu, amigo? Conta conosco, conta com a diretoria do Sindicato Vigilante de Barueri aqui. Isso é verdade. Eu até fico honrado aí. Quero dizer para ti, Amaro, que tu abriu uma grande porta nesse programa e dizer que hoje em dia, como faço das minhas palavras a sua, não existe mais fronteiras. Por exemplo, os vigilantes aqui de Santa Catarina, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, tá todo mundo te ouvindo. Quero te dar os parabéns aí pela iniciativa de ter esse programa aí, que está esclarecendo aí para a sociedade aí um pouquinho da nossa profissão, né? Há quanto tempo, Gleibson, tu é profissional de segurança privada? Qual que é o setor que você trabalha? Qual que é a sua perspectiva como profissional de segurança? O que é que você deseja para com que os dirigentes sindicais que foram eleitos de uma forma democraticamente, que aí estão, tenham um compromisso com vocês, com nós trabalhadores? Eu sou vigilante desde 2005, né? No momento trabalho na Receita Federal. Já passei por diversas, desde vigilante bancário, já passei em hospitais, indústrias, e agora, eu desde 2005, faz 16 anos que eu sou vigilante, e a iniciativa que a gente tem aí com os dirigentes é que, como tu falou, Amaro, a gente está precisando de gente nova no lugar, como o presidente do sindicato, como da confederação. A gente gosta muito que as pessoas sejam novas ali, como no teu caso aí, a gente está dando os parabéns para ti. Porque o que acontece? O vigilante hoje em dia, ele não está tão mais preocupado também com o salário, mas ele quer ser valorizado, né? Que tem as outras valorização e que isso mude de uma forma geral. E como a gente comenta aqui, falta pessoas como você a fazer parte. 95% dos presidentes dos sindicatos vigilantes de todo o Brasil, às vezes eles ficam meio acuados, né? E lembrando que os vigilantes hoje em dia, tem um movimento aí dos vigilantes que eles estão se unindo no Brasil todo. Um paralelo que eu gostaria muito que os vigilantes e o pessoal do sindicato abrisse um intercâmbio para que a gente trocasse essa informação, Amaro. Olha só, tá vendo só? É isso que a gente tem conversado e esse espaço é justamente para isso, para com que a gente possamos
ouvir vocês, trabalhadores, porque a diretoria do sindicato, aquilo que eu falo, nada mais é do que um gestor. Mas quem tem que apontar o norte são essas pessoas, são os trabalhadores novos. Eu acho que eu contemplo a palavra do colega quando ele fala, nós temos um problema muito sério na nossa categoria, que são pessoas, eu não digo velha de idade, mas são pessoas velhas que não têm um compromisso de fato com a categoria. Nós temos muitos trabalhadores novos, pessoas com competências, pessoas que têm um compromisso com o aperfeiçoamento e o futuro da segurança privada, porque nós, profissionais da segurança privada, nós temos uma área muito dinâmica, isso é uma área específica que é regida por leis próprias, nós precisamos de pessoas comprometidas, precisamos ter candidatos, precisamos ter pessoas que de fato tenham um compromisso com a categoria, que não seja apenas com o intuito de passar um tempo ou se beneficiar da estrutura, porque hoje quando nós falamos que nós somos mais de 2 milhões profissionais de segurança privada, e o estado de São Paulo hoje comporta, especificamente o meu estado aqui, 270 mil, todo mundo cresce os olhos, mas trabalhar que é pouco, ninguém quer, né? Então, assim, 15 anos na profissão, eu acho que o colega já está muito mais do que maduro, já sabe como que é a dificuldade de ser vigilante, né? Porque nós somos terceirizados. Mas aí também, colega, eu gostaria de saber de vocês aí como que é o relacionamento de vocês, se vocês têm direito à cesta básica aí, qual que é o salário de vocês? Infelizmente aqui no estado de Santa Catarina a gente não tem nenhum outro tipo de benefício, a gente não tem cesta básica, a gente só tem um ticket alimentação de R$257, né? O nosso piso é de R$1.157, mais o 30% adicional noturno, né? E a gente não tem também, a grande maioria das empresas de vigilantes aqui de Santa Catarina não paga cesta básica. Como eu estou vendo aí, vocês em São Paulo, vocês têm aquele participação do lucros que a gente aqui não tem. A gente não tem um plano de saúde que as empresas não oferecem pra gente. A gente só tem mesmo o salário seco mesmo, né? Uhum. Agora, a São Paulo entra a questão do custo de vida. Outro dia o Amaro debatia isso no programa. Às vezes aqui o vigilante tem que trabalhar em 2 empregos para poder suprir as necessidades. E como que é essa realidade aí no seu estado, Gleidson? É a mesma de vocês aí. Eu conheço muitos colegas, no meu caso, a gente tem que trabalhar em 2 empregos. A gente faz, às vezes, 24 horas para folgar 24, ou às vezes a gente trabalha toda noite para a gente poder ter um padrão de vida um pouco... para a gente poder ter o que a gente... Como que eu posso dizer essa palavra aqui que me fugiu? Ter um pouquinho mais de dignidade para a gente poder manter uma família, né? Tem um fôlego no final do mês, né? Tem um fôlego. Você vê que assim, olha, Léo, a importância de debater, de conversar com os trabalhadores, de ouvir o outro lado, né? Que o propósito do nosso programa, da rádio, é justamente isso. A gente começa a ver que o problema que o trabalhador tem em São Paulo é o mesmo que o problema que os trabalhadores têm também em Santa Catarina, como qualquer outro estado. Então nada mais justo do que o piso nacional. Nada mais justo do que o piso nacional. A diferença que nós vamos encontrar são sindicatos. Quais tipos de sindicatos? Se a diretoria que ali está, se ela tem um compromisso de fato com os trabalhadores, que eu acho que esse é o grande ganho. A grande dificuldade nossa hoje são representantes que tenham de fato compromisso com os trabalhadores, porque nós não podemos continuar do jeito que está, independente do Estado. A nossa confederação, nós temos discutindo a questão do piso nacional de R$3.000, mas aí nós vemos muito dirigente sindical omisso, né? E eu falo qual que é o preço do silêncio, né? Porque os colegas falam assim, olha, se nós vamos conseguir 3.000 ou não, é outra história, Gleidson. Mas nós temos que ter a capacidade de dar um norte para os empresários que estão sangrando os trabalhadores, estão enriquecendo cada vez mais a nossa custa, e nós trabalhadores estamos ser submetidos a ter 2 vínculos empregatícios ou fazer uma outra atividade para poder se manter. Nós não podemos continuar nisso. E daí, eu já parabenizo você, que aí eu vejo que você tem uma participação muito efetiva nas redes sociais, parabenizo, e falo para vocês se unam, participem do sindicato, reivindiquem, cobrem, puxem a orelha do presidente do sindicato, da diretoria, porque é o papel dele. E eu faço isso, eu executo isso aqui, porque é o seguinte, eu até prefiro que o trabalhador esteja no sindicato, porque é uma forma da gente fazer algo, né? Porque senão, sozinho, nós não fazemos nada. E aí, quando eu encontro pessoas como você, Gleibson, e outros trabalhadores, eu fico muito satisfeito e acredito que nós temos um futuro muito promissor, por conta dos trabalhadores novos que estão chegando aí.
né? Você está fazendo direito também, é isso, me parece? Não, eu faço ciências contábeis. Olha aí. Ciências contábeis. Parabéns. e é aquilo que a gente fala, nós temos um nível, uma coisa é o que a lei fala, Gleibson. A lei fala que o vigilante, para ser vigilante, ele teria que ter o mínimo a 4ª série, mas isso é a lei. Só que o mercado de trabalho, ele dita as regras. Então hoje nós vamos encontrar vários Gleibson, várias pessoas, já que a gente tivemos aqui no programa anterior, né, o formado em Direito também, o nosso amigo Wagner. Então, assim, a demanda é muito grande. Então, nós temos que pensar no futuro. Pensar a segurança privada no coletivo, o que nós queremos daqui a 10 anos, Gleibson. O que você quer que o sindicato faça por vocês? Porque nós não podemos ser uma profissão apenas passageira, meu amigo. Isso é verdade. Eu amo a minha profissão, como tu sabe, estou fazendo o curso de Ciências Contábeis, né, curso superior de Ciências Contábeis, mas é uma profissão que eu amo, né, cara? É uma profissão que está no meu sangue fazer isso. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à vigilância. Não só eu, como os outros colegas aí, desculpa eu falar, mas como tu falou das redes sociais, a gente está se movimentando aí, tanto no Facebook como no WhatsApp, para a gente unir os vigilantes de todo o Brasil. E a gente espera realmente que o sindicato dos vigilantes escutem essa voz desse gigante adormecido, né, que está acordando aos poucos, mas está acordando, né, como o próprio falasse aí, a gente é um exército, né, e a gente gostaria muito que os sindicatos dos vigilantes, tanto do norte, do sul, do leste, se unissem para que a gente fosse para frente junto, tanto no salário como em outras valorizações dos outros vigilantes aí. Tá ok. Queremos ter mais uma... Eu só vou deixar um aviso aqui pro colega, que é o seguinte. Aqui no estado de São Paulo, na bandeira do estado de São Paulo, tem uma palavra em latim que fala assim, quem não conduz é conduzido. E aí eu deixo a mensagem para todos os trabalhadores que aquele sindicato, aquela diretoria do sindicato que não conduz o trabalhador, que o trabalhador conduza ele. Se a diretoria do sindicato não for para a rua, que ele venha. Porque aí vai trabalhar sob pressão. Na política tem que ter pressão. Se não tiver pressão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quero agradecer sua participação, Gleidson. Um abraço e sucesso aí na profissão. Um abraço, muito obrigado aí. Estamos à disposição aí para quando participar. Fiquei muito honrado em participar do programa aí. Um abraço aos dois. Tá aí, o Gleidson Rodrigues, que é vigilante, né? E trabalha já há bastante tempo, está contente na profissão e estudando, né? Estudando e buscando melhorias, claro, né? O que é importante. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Nova Difusora AM. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540. 99521-1540. Ah, e não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja, não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. ZYK 723. Nova Difusora 1540. São Paulo, Brasil. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Fala, vigilante. Quem participa hoje aqui do Fala Vigilante é o Etevaldo Batista. Muito boa tarde, Etevaldo. Boa tarde, eu agradeço aqui a todos, a Domingos, a Léo Miranda, ao Amaro Pereira, por essa oportunidade que está aqui.
Pois é. É o Etevaldo, vigilante já há bastante tempo? Há pouco tempo. Eu fiz o curso em 2011. Sim. E dela só trabalhando em uma, trabalhando em outra. Sempre a empresa que eu fiquei mais tempo foi na GR. Quanto tempo lá na GR? Fiquei 2 anos. 2 anos. Então, Amaro, Essa é uma das particularidades que é boa parte dos profissionais que essa são rotatividade. A rotatividade é muito grande. Por que acontece isso, Amaro? Essa rotatividade é favorável para a empresa? Para a empresa é. Aí é um dos males da terceirização, é justamente isso, porque uma vez que você é terceirizado, você não tem endereço fixo, né? Então você fica à mercê da coordenação da empresa ou do cliente. Muitas vezes algum colega é contratado para determinado posto, quando chega lá o cliente não gosta dele, ou porque ele é baixo, ou porque ele é alto, ou porque ele usa bigode ou não usa, e acaba mandando recolher. Aí acontece isso com o colega com muita rotatividade. Certo. E você atuava em que região, o Etevaldo? Sempre em Barueri? Você trabalhou em outras cidades aqui da Grande São Paulo? Eu fiquei 8 meses em Alphaville. Depois de 8 meses, depois que eu quebrei o pé, eu fiquei afastado. Quando eu voltei, já voltei para base, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Mas a sua dificuldade, qual que é a sua maior dificuldade, Etevaldo? Conta para nós e para os ouvintes aí. Qual que é a sua maior dificuldade como profissional de segurança privado? Qual é a dificuldade que você enfrenta no dia a dia, tanto com a empresa de segurança, a prestadora e o cliente, né? A dificuldade é dependendo do posto, a empresa leva a gente pro posto, não dá suporte, não paga a passagem, deixa a gente vir embora sem o dinheiro da passagem, tem que pedir pro cobrador do ônibus para poder vir embora, ou do trem. Que dificuldade é essa, hein, Amaro? Olha, se eu gosto de ouvir essas coisas não com questão de satisfação, porque quando nós, dirigentes sindicais, quando eu falo isso, as pessoas parecem não acreditam. Eu falo assim, ó, nós vigilantes, em alguns casos ainda estamos trabalhando de forma análoga à escravidão, né? Porque não tem cabimento o colega não receber nem sequer o vale transporte, isso é muito grave. Então, essa empresa, Vale Transporte... Ela só pagava uma, mas a maioria dos postos que ela levava era 2, 3 condução a mais. E tem aquela outra questão, de repente a empresa te dá o Vale Transporte, né, Amaro, para você ir de casa à base da empresa. Tudo bem, você vai. E de lá para o local de trabalho. Isso, isso que nós sabemos na pele bastante o que é. Houve um tempo que as empresas de segurança ela tinham um plantão. Um plantão, um plantão é uma quantidade de profissionais que ele tem o único objetivo de ficar no posto da empresa e no caso de falta, de qualquer eventualidade, esse profissional vai ser relocado para aquele posto. E aí as empresas só pagavam uma condução mesmo, né? Ou uma para ir, outra para voltar, 2 conduções. Só que não dão, dependendo da localidade, o trabalhador vai pegar mais 2 ou 3 conduções. Isso é muito complicado. Nós precisamos colocar norma mais abrangente na convenção coletiva para poder evitar esse tipo de transtorno, né? Agora, Etevaldo, e uma outra questão. Por que você foi ser vigilante? Tinha vontade, foi por vontade ou foi por uma necessidade? Eu estava trabalhando como porteiro em 2010. Um colega meu falou, faz o curso de vigilante. Eu nem sabia. Até eu peguei e fui, quando eu fiz o curso, eu gostei da área, da categoria. Olha aí. Porteiro, digamos assim, já dá uma base ali, né? Hoje, os porteiros, hoje nós trabalhamos... O interessante, que assim, por força de lei, a empresa de segurança ela só pode comercializar segurança privada, ela não pode comercializar nenhuma outra atividade. Tá? A legislação não permite. Só que também toda empresa de segurança ela tem uma empresa paralela com outro CNPJ que é prestação de serviços. Aí entra porteiro. Isso, aí é onde que entra o porteiro, o controlador de acesso, o fiscal de piso, que raio que parta. Porque para a empresa, para o empresário, ele quer vender o homem. Então, normalmente, quando ele chega no comércio, isso acontece bastante, ele vai vender o profissional de segurança privada, o vigilante. Aí se ele perceber que aquele comerciante não tem cacife para poder pagar uma segurança privada, porque segurança privada custa caro, né? Tem que custar caro. Aí ele fala assim, olha, eu não tenho... então tá aqui o porteiro.
né? Que é para poder fazer um serviço similar ao da segurança privada e ganhando menos. Fiscal de piso você citou aí. O que faz o fiscal de piso, Amaro? Até hoje eu estou tentando descobrir que raio que é esse fiscal de piso, mas empresário inventa de tudo para ganhar dinheiro, certo? Aí daí a importância da gente estar vendo o que é que nós queremos. Sempre eu estou batendo até qual que é o que nós queremos, pretendemos da segurança. Nós temos que rever. Porque a segurança privada, o Etevaldo, é um nicho de mercado que todo mundo quer, a demanda é muito grande, a sociedade clama por segurança privada, só que pouquíssimas pessoas têm condições de contratar uma empresa de segurança privada. Isso é uma realidade. Por força de lei, apenas instituições financeiras, ou seja, os bancos, são obrigados a contratar vigilante, segurança armada, por força de lei. Agora, shopping, condomínio, escola, hospitais, é a demanda, é a necessidade da sociedade que precisa cada vez mais de uma segurança privada e vai contratar, certo? Só que aí você pega alguns condomínios, algumas escolas que não têm condições, mas querem uma segurança privada, aí contrata uma segurança irregular, uma segurança clandestina, ou contrata um porteiro para poder fazer o serviço similar ao do vigilante. Isso é muito complicado. Agora, Etevaldo, quais são as perspectivas assim dentro da profissão? O que você espera aí para um futuro? O que você tem a nos dizer com relação a este assunto? No futuro, o futuro que eu espero é a união da categoria. União da categoria? A união da categoria. Você percebe que todo mundo fala de união? Que eu vim dos metalúrgicos, onde a união era forte. Você veio dos metalúrgicos? Eu vim dos metalúrgicos, que a união era forte. E a coisa que eu não encontrei na categoria dos vigilantes até agora. Aí, Etevaldo, eu particularmente eu tenho um pouquinho de opinião um pouco diferente, porque eu vejo que é o seguinte, como nós somos uma categoria muito dispersa, sim, aí não é nem a questão de união, é a questão de participação, de o trabalhador conhecer o sindicato. Porque a união, quando você vai para uma metalúrgica, você tem um número de trabalhadores muito grande concentrado, então é fácil de você conversar, dialogar. Mesmo com que aquele trabalhador não queira dialogar naquele momento, o sindicato coloca um piquete na porta da empresa e ninguém mais entra. Né? No nosso caso, nós somos muito dispersos. Nós estamos, um vigilante fica ali no terminal, outro fica todo mundo disperso. Então o que falta é uma participação, uma mobilização, uma conscientização também desse trabalhador, dele ouvir o chamado dos líderes, ou seja, dos sindicatos, com que ele possa participar maior. Então tá aí, eu quero agradecer a participação hoje do Etevaldo Batista, aqui no nosso quadro Fala Vigilante, e você fica à vontade. Quer mandar um abraço, quer mandar um alô, Etevaldo? Fica à vontade. Mandar um alô para toda a categoria dos vigilantes aí, e pedir para acordar para a questão salarial, o que está acontecendo que as empresas estão fazendo com a categoria aí, que não está certo não. Tá aí. E essa questão do piso nacional, como é que você avalia? Você acha que tem condições de brigar por isso? Com certeza, vamos brigar, vamos até o fim. Tá confiante. Então, Amaro, conta aí com mais um na lista de participação efetiva na luta pelos R$3.000. Todo mundo, todos rumo ao piso nacional de 3 mil, mas de fato tem que vir junto, né? Porque se for seguir o exemplo, de alguns dirigentes sindicais do Estado de São Paulo que fala que é a favor e nada faz, não adianta. Ou os caras na rede social tem muito. Tamo junto, aí você olha pro lado, não vê ninguém, aí não adianta. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540 99521-1540. Ah, e não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira.
1h44, estamos de volta aqui com o programa Segurança Privada em Foco. Tem mais um assunto aqui para a gente debater com o presidente Amaro, pegar a palavra do Amaro sobre este tema. Mas antes, Amaro, só registrar aqui, e você quer comentar sobre o assunto, que é o aniversário da Agência Sindical, que comemorou agora, está comemorando ainda nesse mês de julho, 25 anos de existência. 25 anos de existência, de muito trabalho, muita dedicação. Deixo aqui meu forte abraço para o João Franzin, meu professor, né? João Franzin é um professor, uma pessoa que entende muito de sindicato, é uma pessoa que tem um papel importantíssimo no movimento sindical, trabalha para diversos sindicatos, independentemente de corrente ideológica. É uma pessoa que tem um excelente trabalho. E eu falei assim, eu devo muito a minha vida sindical, o meu aprendizado ao João Franzin. Ele ainda continua sendo meu guru. Devo uma visita, que logo eu vou fazer uma visita para ele. Porque assim, quando eu entrei no movimento sindical, o primeiro contato que eu tive, assim, o Franzin é uma pessoa que tem um extremamente... Além do profissional, porque eu falo assim, não basta ser profissional, tem que gostar da atividade. E ele é aquele cara de corpo e alma, que fala a linguagem do trabalhador, seja qual for a central sindical, ele defende. Então, Franzin, um forte abraço, muito obrigado, um abraço muito especial a todos os vigilantes, que nós temos uma enorme dívida de gratidão pelo seu trabalho que você desenvolve a todos os profissionais do Estado de São Paulo. Aí, portanto, feito aqui o registro, o alô especial para toda a equipe lá da Agência Sindical, o nosso querido João Franzin, que é o coordenador, o jornalista João Franzin, que coordena a Agência Sindical e é o idealizador, né? Há 25 anos ele criava a Agência Sindical e segue crescendo a cada dia. Agora, Amaro, um outro detalhe aqui. Existe um racha hoje nas confederações. Existem duas confederações dos vigilantes. Eu gostaria de ouvir você sobre este assunto, porque enquanto tem uma brigando por 3 mil, piso nacional, outra vem brigando por um outro valor, e não há uma unificação nesse sentido, Amaro. Correto. Aí eu acho que nós temos um dever de casa, nós como dirigente sindical, e também o trabalhador para poder avaliar, né? Hoje, a nível Brasil, nós temos duas confederações. Nós temos a CNTV, que é a Confederação Nacional dos Vigilantes, a qual nós somos filiados, e recentemente foi criado uma Contrasp, que eu denomino contra o trabalhador, né? Contrasp, eu denomino ela contra o trabalhador, por quê? Porque eu acho que ela veio contrapor as necessidades dos trabalhadores. Nós defendemos um piso nacional de 3 mil, e aí os sindicatos que estão filiados à Contrasp defendem o piso nacional de acordo com o DIEESE, que hoje varia em torno de 3.700, mas também não faz nada para se mexer. Eu acho que isso é ruim para o movimento, é ruim para os trabalhadores, mas eu acho que fica muito bem claro quem está defendendo o trabalhador e quem está defendendo o patrão. Porque o sindicato, da mesma forma que ele é um instrumento de luta dos trabalhadores, nós não podemos esquecer e alertar os trabalhadores que os empresários são muito meticulosos. Os empresários, ele tem de várias formas de cooptar pessoas para defender os interesses dele. Então é importante, daí com que nós tenhamos os vigilantes cobrando a diretoria do sindicato para com que esse trabalhador, esse dirigente que foi eleito para defender os interesses dele, não se omita. E recentemente eu estava lendo um livro que é do grande jurista José Carlos Auroca, pessoa que eu admiro muito. E lá, na sua 5ª edição da CLT, ele classifica vários sindicatos, né? Então ele classifica 8 sindicatos. Que tipo de sindicato que existe para o trabalhador? Entre o sindicato revolucionário, sindicato misto, sindicato reformista, sindicato de oficina, né? E esse sindicato de oficina eu posso denominar a Contrasp, né? Justamente nesse aspecto, que é apenas de carimbo, aquela confederação que finge que defende os trabalhadores, mas que na verdade não defende os trabalhadores. É importante, hoje já tem um registro sindical essa confederação, né? Então boa parte do dinheiro que é descontado da contribuição sindical dos trabalhadores é revertido para essa entidade, e que essas entidades agora têm o poder de sentar na mesa de negociação e conversar com o trabalhador, né? E eu vejo com muita clareza e muita transparência que tem muita ingerência dos empresários, à vontade dos empresários, né?
Porque os empresários, sabendo do poder e do posicionamento claro da CNTV e dos sindicatos, que nós temos lado nosso é defender os interesses dos trabalhadores, e estamos pagando um preço muito alto por conta disso, eles tentam influenciar de outras formas. Eles entram nos sindicatos, ele copita a diretoria do sindicato, e aí, né, eu acho que é um tema que tem que ser discutido, porque da mesma forma, no legislativo e no executivo de uma Câmara, tem vereadores que trabalham a favor da comunidade, tem outras que não. No sindicato não é diferente, né? Então as pessoas começam a influenciar ali dentro, porque sabe que o sindicato combativo, o sindicato que tem compromisso com os trabalhadores, não vai ceder à pressão. Não vai ceder à pressão. Então, eu acho que os trabalhadores vão ter que fazer a leitura, fazer a opção dele, com quem ele quer que represente, né? Se ele quer um sindicato combativo, se ele quer um sindicato de resistência, né? E esse dia foi interessante, uma frase que se fala muito dentro do jargão sindicato. Sim. É sindicato pelego. Pelego. Você já ouviu falar muito isso também, né? Pelego. O cara fala pelego. E aí, para minha surpresa, eu estava com os amigos conversando lá no sindicato de Brasília, e ele fez uma denominação do que é sindicato pelego. E lendo esse livro do Aroca, eu achei muito interessante, porque o Aroca aborda sempre esse tema. Mas que ele fala que o pelego nada mais é do que a manta, né, que amortece a cela e o assento do banco. Então, o pelego, ele teria que fazer essa mediação entre o empresário e o trabalhador, certo? E que, na verdade, muitos dos sindicatos, eu acho que não é pelego, não. Eu acho que a denominação é outra, acho que é patronal mesmo, né? Porque se fosse pelo menos pelego, ele teria que mediar o meio termo e fazer com que as empresas de segurança não judiem, não maltratem tanto os trabalhadores, porque nós precisamos de normas coletivas que de fato avancem. Nós já estamos com a nossa PLR aqui, que finaliza agora dia 30, que os trabalhadores teriam direito a receber até 25%, boa parte das empresas não estão pagando, certo? E aí está uma questão de tudo judicializar. E judicializando, quem perde é o trabalhador, porque o trabalhador já vai ter que dividir o dele com os advogados, também não é justo. Agora, ouvindo o Nelsinho, que é consultor sindical, inclusive presta serviço de consultoria também para o Sindicato dos Vigilantes de Barueri, Amaro, ele falou que o problema da nossa CLT, que tanto falam em reformar, mas ele disse que muitas empresas não cumprem a CLT, não respeitam as leis. E quando se fala em respeitar as leis no nosso Brasil, não é só na CLT, muitas leis que não são cumpridas, Amaro. Pro empresário é barato. Pro empresário sai mais barato ele não cumprir nem a lei nem a convenção coletiva. Olha aí. Porque ele vai judicializar. Se a gente pegar o caso nosso dos profissionais de segurança privada, do vigilante, olha o que acontece. O vigilante trabalha 3, 4, 5 anos numa empresa. A empresa não paga a hora extra correta para ele, não paga as férias embutidas no adicional de periculosidade. Então, diversas irregularidades. Depois ela manda esse cara embora e fala, busca justiça. Aí o cara vai, busca justiça, depois ele chama, faz um acordo. Ele faz um acordo, certo? E aí você pega uma diretoria de sindicato que não tem um compromisso com o trabalhador, é um agravante, porque vira uma bola de neve, certo? O trabalhador. Então, nós temos que resolver o problema na origem, na fonte. De que jeito? Na convenção coletiva. Porque se nós pegarmos qualquer empresa que não estiver cumprindo a norma coletiva, a direção do sindicato, em conjunto com os trabalhadores, faz uma mobilização, faz uma paralisação, resolve o problema, a custo zero. Agora, quando você omite, você não age desta forma, ou por ineficácia, certo? Ou por omissão da diretoria do sindicato, ou por comprometimento também do trabalhador, que nós também temos que jogar a culpa no trabalhador, porque não adianta o sindicato colocar o carro de som na porta da empresa e o trabalhador não parar, certo? Então, precisa se conversar bastante com isso para evitar isso. Aí resolveria o problema, porque a empresa paga de imediato, porque se ela vai pagar para 3, 4 anos, o trabalhador vai fazer uma acordo, ele vai pegar e dividir ainda o fundo de garantia dele. Olha que absurdo, ainda vai dividir o fundo de garantia dele com o advogado. É verdade. Então é preciso 30%, 20%, sei lá, vai para o advogado. 30%. Então nós temos
o poder está na nossa mão, o poder está na direção do sindicato e também no trabalhador. O trabalhador tem que entender que ele tem que estar junto com a diretoria do sindicato para que a gente possa resolver. E aí nós temos um problema muito sério, Léo, como você acabou de falar, a questão da reforma trabalhista. Se aprovar isso aí, nós vamos ter que nos mobilizar, independente de bandeiras. Nós temos que ir para a rua, temos que lutar por aquele direito que já conquistado nosso. Porque quem vai pagar a conta não pode ser de novo o trabalhador, hipótese nenhuma. Certo. Então, Amaro, muito obrigado mais uma vez. Já estamos aqui no final do programa. As suas considerações finais e até, lembrando, sábado que vem nós teremos uma manutenção na rede elétrica aqui na região onde está localizada a Rádio Nova Difusora. Então, não teremos programa, né? Porque vai ficar um longo período sem energia elétrica. Por esse motivo, não teremos o programa no sábado que vem, Amaro. Isso mesmo, Léo. Aí eu vou deixar meu forte abraço para todos os profissionais, agradecer aí a colaboração e a participação de todos, o nosso amigo lá, o Clebson, tá? Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação. O pessoal aí de Jundiaí, os trabalhadores aí, um forte abraço a todos. Acabado de mandar mensagem aqui, o Cícero, um forte abraço para você, todos os profissionais, né? Um forte abraço e aí, até próximo sábado não, que a gente vai ficar com esse problema técnico, sem energia. Agora só no mês de agosto, então. Só em agosto. Tá bom. Obrigado, Amaro, um abraço, bom final de semana para você, para todos os vigilantes, para todos os ouvintes aqui do programa, um grande abraço e até o nosso próximo programa. O Sindicato dos Vigilantes de Barueri e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes CNTV agradecem a audiência e renovam o convite para o próximo programa. Sábado, a partir das 13 horas. Programa Segurança Privada em Foco. Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira.